Então hoje tô toda aqui de batonzinho porque o vídeo vai ser diferente. A gente vai se maquiar juntinhas. Bora comigo! Oi, tudo bem contigo? Isso mesmo que tu ouviu. Hoje a gente vai se maquiar juntinha. Tu deve estar pensando, peraí, mas não é um canal de cílios? Sim, e tem dicas exclusivas sobre cílios e sobre tipo de maquiagem também para quem quer realçar mais o olhar. Então a gente já viu em um vídeo passado sobre os efeitos que a extensão de cílios podem ter nos teus cílios. E hoje a gente demonstrar e salientar ainda mais esses efeitos com a ajuda de maquiagem. Então, a ideia, sim, é te mostrar uma maquiagem que aumenta os teus olhos. Então, é ideal para quem tem o olho pequenininho e está querendo aumentar um pouquinho mais a amplitude dessa abertura no olhar. Então, a dica é de maquiagem. E eu aproveitei que eu tô sem extensão de cílios para te dar dica de cílio postiço também. Então, chega pertinho que a dica é de ouro. Então, eu já estou bem de pertinho aqui, vou te mostrar na prática como fazer a maquiagem para salientar, né, para realçar a questão do tamanho do olhar. Então, realmente é uma maquiagem que vai abrir bastante o olhar, ideal para quem tem olho pequenininho ou quem quer realmente deixar essa característica mais evidenciada. Então, eu já estou com toda a maquiagem pronta, vou direto para os olhos, vou só fazer uma basezinha com o próprio corretivo para a maquiagem aderir melhor. Então, a gente espalha esse corretivo por toda a pálpebra para deixar uma liga ali, isso é muito importante, porque senão a maquiagem não pega, né? Então, tem que ter uma basezinha cremosa, só para grudar tudo direitinho ali. Então, já tá preparadinha a pálpebra. E é uma dica fundamental agora para quem quer melhorar esfumado, né? Bem relacionada à maquiagem, começar sempre fazendo a iluminação do ponto alto da sobrancelha. Então, ajuda bastante no esfumado, facilita bastante o trabalho. Então, eu vou pegar aqui um iluminador e vou iluminar bem embaixo no canto alto, no ponto alto da sobrancelha, que já me facilita bastante. E qual que é a ideia dessa maquiagem, né? É que a gente dê maior destaque para o centro dos olhos. Como a gente já viu nas regrinhas de visagismo, tudo que a gente quer chamar atenção, a gente vai clarear, a gente vai evidenciar. Tudo que a gente quer disfarçar, a gente vai escurecer e sombrear. Então, essa regra se aplica diretamente a esse tipo de maquiagem. A gente vai levemente escurecer os cantos e clarear no meio. Falando assim, parece que não vai dar certo, mas é um tipo de maquiagem muito bonito que faz um efeito bastante bacana. Então, eu vou começar com uma sombra marrom mais clarinha, aplicando bem no cantinho externo dos olhos, pra gente deixar essa parte menos clarinha, né? A gente não quer chamar atenção para esse cantinho aqui. E a mesma coisa eu vou fazer sempre no canto interno. Então, tudo que eu fizer no canto externo, eu vou replicar no canto interno dos olhos. E, obviamente, eu vou subir um pouquinho na pálpebra, bem no côncavo aqui, só para fazer um esfumado, para não ficar uma coisa marcada, né? Então, a gente vem, movimentos de vai, de vem, mão bem levinha, vai colocando mais vezes a sombra, se for preciso, não precisa pegar muita sombra de vez para não ficar marcado. E começa com um tom de marrom próximo da tua pele, não precisa pegar um marrom muito escuro que vai ser mais difícil de esfumar também. Então, eu usei um marrom bem clarinho para fazer esse esfumadinho, a gente já viu que começou a tomar forma aqui, é só uma leve profundidade no olhar. E aí, sim, eu vou vir com uma sombra um pouquinho mais escura, um marrom um pouquinho mais escuro, para dar um pouquinho mais de saliência nessas regiões. Vou diminuir o pincel também, sempre dá preferência por pincéis mais fofinhos, né, pra gente não ficar com nenhuma marcação. E a gente vai fazendo os movimentos circulares, bem nas pontinhas, para já ir esfumando esse marrom aqui também. Então, apliquei no cantinho externo, tudo que eu faço no canto externo, replico no interno. Então, venho aqui colocando um pouquinho dessa sombra neste canto também, dando leve batidinha, já dando umas esfumadinhas para ele se mesclar com outro marrom. E só com a sujeirinha que ficou no pincel, eu volto aqui para o côncavo para fazer uma profundidade. No meu formato de olho isso é bem interessante, porque eu não tenho o côncavo muito marcado. Então, para quem tem a pálpebra levemente mais gordinha, que a gente costuma dizer,
esse efeito aqui é bem interessante para criar aquela profundidade que a gente não tem naturalmente. E quem já tem, que ótimo, maravilha, né? Um formato de olho muito bacana. Mas quem não tem, a gente inventa um côncavo aqui para nós, né? Inventa não, a gente dá uma profundidade que o nosso côncavo não tem naturalmente. Então, já passei a sombra marrom mais clarinha, o marrom mais escuro, eu volto com o pincel bem fofão para dar um acabamento aqui na pálpebra, reforçar aquela transição ali, deixar ela ainda mais sutil. E a gente já começa a ver a maquiagem tomando forma, né? Outra condição bem importante salientar é que esse tipo de maquiagem a gente não pode puxar muito pro canto do olho. A ideia é chamar atenção pro centro e deixar o olho mais arredondado. Então, não vai ter aquele puxadinho aqui com a sombra, levando ela em direção à têmpora. Ele vai ficar bem centralizado e bem arredondado. Então, essa é a ideia dessa maquiagem. Então, aqui a gente já vê bem tomando forma, né? Então, já dá pra fazer a pálpebra mais clarinha. Então, daria pra vir com uma sombra mais clarinha direto ali. Ou a gente pode vir com uma espécie de corretivo mais cremosinho, pode ser com o dedo mesmo. E a gente vai fazer uma limpeza nessa região, porque pegou um pouquinho de sombra ali nesse centro. Então, a gente vem com o dedinho mesmo, com um corretivo mais cremosinho e dá umas batidinhas ali no meio, justamente para limpar essa região e a sombra clarinha pegar ainda mais ali, né? Pegar com mais facilidade ali nessa região. E sempre tomar cuidado para deixar bem centralizadinho, né? Porque a gente quer chamar a atenção. Então, vai ser bem no comprimento da nossa íris, tá? Fica bem localizado nessa região ali. E a gente dá umas batidinhas, é bom dar umas batidinhas na bordinha também, para já deixar uma transição. A gente não quer que simplesmente fique um risco branco no meio do olho, não é essa a ideia, né? A gente quer uma maquiagem com transição, bonitinha. E o dedo é maravilhoso para fazer essa parte, porque ele já dá essa esfumada de cara, então não precisa usar nenhum pincel para fazer esse efeito. E agora sim a gente vem com uma sombra clarinha ali no centro. Pode ser um pó pro rosto, uma sombra com uma leve cintilância, aí vai ficar a critério de vocês. E as cores também, eu tô usando o marrom, porque o marrom é uma cor muito neutra, mas dá pra usar qualquer outro tipo de cor, tá? Aí a criatividade de vocês. A ideia aqui é mostrar o efeito dessa maquiagem. Então eu vou usar um pozinho translúcido mesmo, só pra passar aqui. Então, com um pincel bem limpo, né, isso é muito importante, a gente vai vir com a sombra clarinha. Por que pincel limpo? Porque se ele estiver sujo com uma sombra mais escura, nós vamos perder esse efeito aqui que a gente tá fazendo com tanto carinho e dedicação. Então, já estamos com o centro clarinho. A gente pode voltar com o pincelzinho para dar um acabamento de novo nessa região. E a gente já vê como dá uma abertura no olhar, né? Então, fica bem destacado o centro dos olhos, a gente já tem um efeito de olho maiorzinho. Então, nesse tipo de maquiagem, se tu não quer deixar o teu olho mais alongado, evita delineado gatinho, por exemplo. Pode fazer um delineado com o final esfumadinho, ou até mesmo não usar delineado, que é o que eu te indico, porque o delineado ele também diminui um pouco esse espaço de pálpebra e acaba dando um efeito de olho um pouquinho menor se tu não tiver uma pálpebra maiorzinha que comporte usar o delineador. Óbvio que isso é questão de gosto também, então se tu gosta de usar delineador, não vai deixar de usar por causa disso. Mas, para o efeito que a gente está trabalhando aqui, é uma informação importante. Então, para a gente melhorar um pouquinho mais a transição ali, eu recomendo que vocês voltem um pouquinho com a sombra, aquele marronzinho mais clarinho, só um pouquinho no pincel, e a gente dá umas batidinhas aqui nas bordinhas para ficar uma transição mais suave e para dar um acabamento na maquiagem. Então, gente, a parte superior dos olhos é praticamente isso. A ideia realmente é escurecer os cantos e iluminar o centro. É isso aí. A parte inferior dos olhos vai ficar a critério de cada um, dá pra fazer o que quiser. Mas, como a gente tá fazendo uma maquiagem para aumentar os olhos, te indicaria deixar a linha d'água livre, sem lápis preto, sem lápis branco. Evita lápis branco, tá? Se for para usar algum lápis na linha d'água, usa um lápis bege ou então um pouquinho de corretivo, mas eu realmente indico não usar nada, deixa a linha d'água bem limpinha. E a gente vai tentar fazer uma transição parecida com o que tem em cima, só que sem clarear a parte do centro, que daí não é tão necessário assim na parte de baixo dos olhos, fica até um pouquinho estranho dependendo da maquiagem que tu vai fazer. Então eu vou voltar com aquela sombra marrom mais clarinha
e vou passar na parte de baixo, na parte inferior dos cílios, e para aumentar o olhar, a gente não pode ter muito medo de esfumar essa região. Então, não fica com a sombra muito grudadinha nos cílios. A ideia é realmente descer um pouquinho para dar esse efeito de olho mais arredondado. Então, não precisa ter medo de descer com a sombra. Ainda mais nessa situação que a sombra é clarinha, tá? Então, começa com tons mais claros e quando a gente vai chegando perto ali da linha d'água, a gente vai usar os tons mais escuros e não vai parecer algo tão grosseiro. Então, fica bem sutil o acabamento. Então, já fiz a sombra mais clarinha. Percebam como o olho vai tomando uma forma mais arredondada mesmo. Então, tudo isso são técnicas que vão aumentar ainda mais o teu olhar. E daí eu volto com um pincel menorzinho, com a sombra mais escura. E essa sim eu vou passar só bem pertinho ali da linha d'água, que é só para dar um efeito mais concentrado mesmo nessa região. E daí eu posso voltar com aquele pincel fofão, né, limpo de preferência, e dar uma leve esfumadinha para dar um acabamento e ficar tudo conversando, sem nada de marcação, tudo bem sutil. Então, na maquiagem do olho é basicamente isso. Percebam como dá a diferença de um lado para o outro, o lado que tá maquiado para o lado que não tá. Como já dá uma leve arregaladinha no olhar. Isso que eu não passei máscara de cílios, eu não passei nada e eu tô sem extensão de cílios. Então, se tu tiver querendo salientar essa situação no teu olho, de deixar ele maior, esse tipo de maquiagem vai te ajudar, aliado a cílios em formatos de boneca. O que é o boneca? Segue a mesma linha da maquiagem, vão ser cílios que vão ter maior comprimento no centro dos olhos, que é para destacar essa região. Então, se tu vai usar extensão de cílios, recomendado boneca, se tu quer aumentar o teu olhar e deixar ele mais arredondado. E se tu for fazer a maquiagem, normalmente esse estilo de maquiagem vai combinar bem. E se tu for usar cílio postiço, segue a mesma linha. Vai usar um cílio postiço maiorzinho no centro e menor nas pontas, que é o formato de boneca. Eu vou usar esses cíliozinhos aqui, que é um cílio bem boneca mesmo, né? Vocês percebam que ele é mais compridinho nas pontas. E esse tipo de cílios vai ter um truquezinho. Não sei se todos sabem, mas a gente precisa usar uns cílios do tamanho do nosso olho. Então, se o cílio for maior que o comprimento dos olhos, a gente precisa cortar nas pontinhas, né? A gente corta a pontinha que tá incomodando, que tá maior que o olho. Num geral, os cílios postiços a gente sempre vai cortar na ponta de fora. A ponta de dentro, que é o cílio mais curtinho, a gente nunca corta. No caso dos cílios boneca, não. A gente vai ter que cortar sempre uma ponta do lado e uma ponta do outro, porque ele é simétrico, né? Ele é maior no meio, menor nas duas pontas de forma igual, né? É espelhado. Então, se cortou um na pontinha de fora, corta um na pontinha de dentro também, para manter esse efeito bonequinha dele. Então, eu vou colar o cílio postiço e volto para mostrar a diferença para vocês também. Então, gente, voltei com o cílio postiço aplicado. Eu já escolhi um cílio bem natural, que era para tentar imitar realmente a extensão de cílios, tá? Então, para mostrar para vocês o cíliozinho que eu usei, eu cortei uma pontinha de fora e uma pontinha de dentro. Ou tanto faz o que é fora e o que é dentro nesse caso aqui, porque o cílio é igual dos dois lados. Então, eu cortei um de cada lado, porque o cílio era grande para o meu olho, e ele ficou bem centralizado. Então, já dá para perceber uma boa diferença entre os dois olhos, né? Tanto na maquiagem quanto agora com o cílio. Então, eu vou replicar do outro lado e eu volto com vocês para finalizar o vídeo. Então, voltei já com o outro lado também finalizado e praticamente eu só repliquei, né, o que eu já tinha feito aqui junto com vocês. Então, lembrando, é uma maquiagem de efeito, ela sim vem para aumentar o teu olhar, deixar ele mais arredondado. E o cílio postiço, que eu escolhi nesse caso, ele vem para salientar também. Então, eu escolhi justamente o formato de boneca, mas com um preenchimento natural. Então, ele imita bastante o nosso estado da extensão de cílios intermediário, né? Nem os cílios tão preenchidos, nem os cílios tão naturalzinho. Então, a gente consegue ver bem o efeito aliado dos cílios com a maquiagem. Obviamente, se tu não usa a extensão de cílios, tu pode estar usando essa maquiagem para salientar ali a abertura do teu olhar. Tem um olho pequenininho, quer que ele pareça um pouquinho maior, esse tipo de maquiagem vai te ajudar bastante. Se não é a questão da maquiagem, os cílios, então, que é adequado para o tipo de olho mais pequenininho, se tu quer deixar ele mais arredondado e mais aberto, é o formatinho boneca, tá?
Então sim, se tu usa extensão de cílios, quer aliar a maquiagem, essa é uma técnica de efeito bem interessante. Se tu não usa extensão de cílios, mas quer salientar quando for sair ainda mais esse efeito arredondado, pode optar pelo cílio postiço no formato bonequinha também. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tu tenha gostado. Então sim, além dos vídeos relacionados à extensão de cílios, vai ter vídeo de maquiagem também, né? Com dicas de como embelezar e como salientar ainda mais a beleza do teu olhar, com diquinhas de maquiagem super fáceis de adaptar no teu dia a dia. Então não te esquece, se gostou do vídeo, deixa o teu joinha, se inscreve no canal para receber ainda mais vídeos, compartilha com as amigas que têm essa dificuldade com a maquiagem, porque tu viu, é rapidinho de fazer, não tem tanto mistério assim. E se tu é profissional na área de extensão de cílios e quer saber mais sobre esse mundo maravilhoso, entre em contato com a gente pelas nossas redes ou nos links que vão estar aqui abaixo na descrição. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!